E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente incrível. A de como o Brasil, que era um império gigantesco e que parecia super estável, deixou de ter um imperador praticamente da noite para o dia. Como é que um país inteiro muda de governo tão rápido assim? É isso que a gente vai descobrir junto agora. Pode parecer meio maluco pensar nisso hoje, mas a resposta é sim. E não foi por pouco tempo, não. Por quase 70 anos, o Brasil foi uma monarquia, com imperadores e tudo. O último deles foi o Dom Pedro II, que, aliás, era uma figura super popular e respeitada por todo mundo na época. E o mais impressionante é que esse império todo, que parecia forte como uma rocha, desmoronou num piscar de olhos. Poxa, como é que isso foi possível? Vamos desvendar esse mistério peça por peça. Para a gente entender essa queda, vamos imaginar o seguinte: a monarquia era como uma mesa que se apoiava em três pernas, três grandes pilares. O problema todo é que o imperador, um de cada vez, foi perdendo o apoio de cada um deles. Vamos ver direitinho como cada um desses pilares veio abaixo. Vamos começar pelo primeiro e talvez o pilar mais poderoso de todos, os grandes fazendeiros. Eles eram a base da economia do império, sabe? A galera com mais dinheiro e influência no país. A pergunta é, por que eles viraram as costas para o imperador? Bom, o ponto de virada foi no dia 13 de maio de 1888. Nesse dia, a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea, que finalmente libertou todas as pessoas que ainda eram escravizadas no Brasil. Foi um passo gigantesco e super importante para os direitos humanos, mas, politicamente, essa decisão teve uma consequência imediata e devastadora para o império. A reação foi na hora. Para os fazendeiros, a questão não era só moral, era grana. Eles viam as pessoas escravizadas como propriedade e esperavam que o governo pagasse uma indenização para eles por essa perda. Só que essa grana nunca veio. Eles se sentiram traídos, com seus interesses econômicos abalados e simplesmente tiraram o apoio que davam ao imperador. Pronto, o primeiro pilar tinha caído. Certo, um pilar a menos. Vamos agora para o segundo. A Igreja Católica, uma instituição com uma influência, assim, enorme sobre todo mundo. Pode parecer que não tem nada a ver, mas sim, uma briga religiosa também ajudou a derrubar o império. A confusão toda começou lá em Roma. O Papa Pio IX deu uma ordem bem clara: quem fosse da maçonaria deveria ser expulso da igreja. O problemão? O próprio imperador, Dom Pedro II, era maçom. Então ele usou um poder que tinha, chamado Beneplácito Régio, para simplesmente dizer: essa ordem do Papa não vale aqui no Brasil. Estava armada a briga entre o governo brasileiro e o Vaticano. E o conflito só foi piorando. Alguns bispos brasileiros decidiram que deviam lealdade ao Papa, não ao imperador, e seguiram a ordem de Roma. A resposta do Dom Pedro foi drástica, algo impensável para a época. Ele mandou prender os bispos. Imagina o escândalo, líderes religiosos sendo presos por obedecerem ao Papa. A igreja se sentiu atacada e, pronto, o segundo pilar da monarquia também desabou. Com os fazendeiros e a igreja de mal com o imperador, só restava um pilar para sustentar tudo, o exército. E foram justamente os militares que deram o golpe final. Mas por que eles estavam tão insatisfeitos? Então, os militares tinham voltado como heróis da Guerra do Paraguai, mas se sentiam muito desvalorizados. Os salários eram baixos e eles não tinham quase nenhuma voz nas decisões importantes do governo. E para completar, novas ideias estavam circulando com força nos quartéis, principalmente o positivismo, que defendia um governo republicano, forte e moderno. O exército não queria mais ser só o braço armado do império. Eles queriam fazer parte das decisões do país. E aí, com os três pilares no chão, fazendeiros, igreja e exército, o palco estava montado. O dia 15 de novembro de 1889 seria o último dia do Império do Brasil. E aqui, olha, tem um ponto muito importante. O que aconteceu no Brasil não foi uma revolução, com o povo nas ruas pedindo mudança. Foi um golpe de Estado, ou seja, um movimento que foi organizado e executado por uma elite pequena, nesse caso, os comandantes do exército. A maior parte da população assistiu a tudo de longe, sem nem entender direito o que estava acontecendo. E tem um detalhe fascinante nessa história toda. O líder do golpe, o Marechal Deodoro da Fonseca, era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II. Dizem que ele até hesitou em comandar o movimento, mas acabou sendo convencido pelos outros militares de que a República era o único jeito de salvar o Brasil. Com o golpe concluído, o Brasil acordou no dia seguinte como um novo país. Uma nova forma de governo tinha nascido. A monarquia tinha oficialmente acabado.
É por isso que a gente chama de Proclamação da República. Foi exatamente isso, uma declaração formal, um anúncio público feito pelo Deodoro de que o sistema de governo tinha mudado para sempre. A família imperial foi avisada de que deveria deixar o país imediatamente. E para evitar uma guerra civil, um conflito maior, Dom Pedro II aceitou o exílio sem brigar, partindo com a família para a Europa. E assim nascia a República Brasileira. Um novo governo foi formado e o país começou a longa jornada para construir uma nova identidade nacional. Isso queria dizer novos símbolos, uma nova bandeira, uma nova Constituição, tudo com uma forte inspiração nos ideais de liberdade que vieram lá da Revolução Francesa. E essa história toda não ficou só nos livros de história, não. Existe um símbolo muito forte da República que está presente no nosso dia a dia. Alguém arrisca um palpite? Pois é, a resposta está no dinheiro que a gente usa. A efígie, aquela imagem do rosto de uma mulher que representa a república, a liberdade, a pátria, ela está estampada em todas as notas e moedas do nosso real. É uma lembrança diária desse dia que mudou o Brasil. Ok, agora que a gente já viu toda essa história, que tal um quiz rapidinho, só para ter certeza de que tudo ficou claro? Vou fazer a pergunta e aí queremos 5 segundos para pensar na resposta. Combinado? Vamos lá. Primeira pergunta: por que os fazendeiros ficaram contra a monarquia depois de 1888? A resposta: porque com a Lei Áurea eles perderam as pessoas que escravizavam e não receberam nenhuma indenização financeira do governo por isso. Segunda pergunta: quem são os protagonistas, ou seja, os líderes de um golpe de Estado? Acertou quem pensou em dirigentes políticos e comandantes militares. É uma pequena elite do poder e não a população em geral. E a última, o que aconteceu, afinal de contas, no dia 15 de novembro de 1889? Essa ficou fácil, né? Foi o dia do golpe militar, que resultou na proclamação da República no Brasil. Então, para resumir a história toda, a monarquia brasileira caiu porque perdeu o apoio dos seus 3 grandes pilares: os fazendeiros, por causa da abolição sem indenização, a igreja, pela briga com o imperador, e o exército, que estava insatisfeito e queria mais poder. Isso abriu o caminho perfeito para um golpe militar, rápido e sem participação do povo. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Considerando tudo isso que a gente viu, a proclamação da República foi mesmo a melhor solução para os problemas do Brasil daquela época? O que vocês acham? É uma discussão que rola até hoje. Vale a pena debater os porquês aí nos comentários. E assim a gente fecha mais um capítulo importantíssimo da nossa história. Se essa análise ajudou a entender melhor o passado do Brasil, não esquece de seguir o canal, ativar as notificações para não perder os próximos mergulhos na história e, claro, deixar aquele like. A gente se vê na próxima.